Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider. E como podem ver aí pelo título do vídeo, o caminho faz-se caminhando. E é um bocadinho sobre isso que eu quero falar convosco hoje. Mas antes disso, queria só deixar aqui dois agradecimentos especiais, porque foram pessoas que me ajudaram aqui no canal. Eu já tenho notado aqui alguma coisa, que é o Outsider, que foi a primeira pessoa a divulgar no canal dele, num vídeo, portanto, o meu canal. Portanto, de certa forma, acabei por notar que houve pessoas que foram ao meu canal ver de que é que se tratava, que tipo de conteúdos é que eu tinha, muito provavelmente. E mais recentemente, no final da semana passada, o Outsider, o Turtle Moto também, que é uma pessoa com quem eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente e de ir tomar um café. Portanto, também acabou por fazer um vídeo a recomendar motovloggers que ele achava que podiam ter conteúdos interessantes. E portanto acho que, e no caso do Turtle Moto, notei aqui uma diferença muito grande durante esta semana. Praticamente dupliquei os subscritores no canal. Eu devia ter à volta de 50 ou 60, penso que estou na casa dos 100 subscritores, o que, no meu caso, comecei o canal há 2 meses, acaba por dar aqui algum alento. E muito basicamente é esta aceitação que nos faz fazer também mais vídeos, porque vemos que as pessoas até mostram algum interesse. Notei também um aumento nos comentários dos vídeos. Houve aqui já comecei aqui a ter alguma interação em alguns vídeos, e vejo que as pessoas vão ver os vídeos mais antigos que eu já publiquei. Foram 26 vídeos que eu publiquei em 2 meses. Tentei publicar um bocadinho variado, ou seja, com base naquilo que eu pretendo fazer no futuro. Tentei colocar temas e localizações e tipos de vídeos diferentes, que falavam sobre temas diferentes, para também eu tentar perceber aquilo que os subscritores mais querem. E acabei já por verificar que aquilo que eu mais gosto não é necessariamente aquilo que os subscritores gostam. Ainda há dias estive a ver aqui as visualizações, basicamente, e indiscutivelmente o vídeo que mais tem visualizações foi o test drive à BMW K1600. E enquanto outros vídeos que eu achei que na minha opinião podiam ser bastante interessantes, como por exemplo a visita à cidadela de Nantes, que tinha toda aquela história da Primeira Guerra Mundial, não foi de todo, nem os vídeos seguintes que eu publiquei sobre a gruta, sobre os castelos, sobre a própria cidade de Nantes. Portanto, não foram vídeos que não tiveram assim tanta aceitação por parte das pessoas. Sendo certo que 50 subscritores não é igual a 100, e 100 não é igual a 500, e 500 não é igual a 1000. Portanto, isto acaba por ser um bocadinho sempre, em linguagem popular, o jogo do gato e do rato, e depende do dono de cada canal tentar perceber. Portanto, embora eu não seja da área de marketing nem da área de produto, na área do marketing tenho algumas noções. A minha área é mais na base de matemáticas e estatísticas e etc, que é uma área que eu percebo bem, e portanto também consigo olhar para o canal, para as publicações que tenho feito, e tentar entender um bocado qual é que neste momento são os temas que mais atraem os subscritores. Mas o que eu vos queria realmente falar, que agora já me dispersei aqui um bocadinho, era falar aqui um bocadinho sobre o ano 2022, portanto, como é que foi assim o meu ano. E portanto, no seguimento do título deste vídeo. E portanto, o ano 2022, eu posso considerar que foi um ano bom. Portanto, em termos pessoais e em termos profissionais,
posso dizer que foi um ano bom, que senti que tive evolução, tive feedback positivo, tanto do sítio onde trabalho, como das pessoas que me rodeiam, dos meus amigos e etc. Não tive assim nada de muito grave, o que para mim já é bom. Mas tive aqui dois momentos, agora que vos diz assim mais respeito, tive aqui dois momentos importantes no ano. O primeiro foi a felicidade de poder trocar de moto da Africa Twin para a Honda Goldwing, em que fiz uma review no último vídeo. Se quiserem ir ao meu último vídeo, tem lá um vídeo que pode ser interessante, a fazer uma review à moto. Muito honestamente, nunca pensei que, passado um ano e meio de comprar a Africa Twin, que trocaria por esta moto. Na altura comprei a Africa Twin e disse, não, isto é uma moto que vai fazer 100 mil ou 200 mil quilómetros sem qualquer problema, pá, uma moto espetacular. Mas depois, eu também, quando comprei a Africa Twin, não andava de moto de forma regular há 20 anos, ou há mais de 20 anos, e então depois, com o decorrer do tempo, e tendo em conta obviamente a utilização que eu dou à moto, acabei por perceber que não seria a moto mais adequada à utilização que dou, e então decidi trocar por esta Goldwing. E como vos disse no último vídeo, estou super contente. Mas é assim, a Africa Twin já me ficou assim por um preço um bocado elevado, não é? Se olharmos para o espectro de preços das motas, já está assim num patamar relativamente elevado, na casa dos 20 mil, da forma que eu tinha a minha, completa e com os extras. E tive a felicidade de poder fazer o upgrade, que no meu entender é um upgrade, não é? Para esta moto. Portanto, foi um ponto importante, foi exatamente a meio do ano, foi no início de junho que fiz essa troca de moto. E depois, pronto, eu já na altura que comprei a Africa Twin, eu já comecei a seguir alguns motovloggers para me poder embrenhar um bocadinho neste mundo das motas, e também captar algumas opiniões. E a verdade é que uma grande parte do que me levou a comprar a Africa Twin na altura foi o facto do Mr. Maia ter uma Africa Twin, embora fosse o modelo anterior. Mas era uma moto que eu vi aos vídeos e tal, e achava que era uma moto muito, e é, como é lógico, uma moto muito polivalente, muito boa, fiável e etc. Por infelicidade minha, ou não, no dia em que eu compro a Africa Twin, que me levaram a Africa Twin a casa, porque eu ainda não tinha carta, ia fazer o exame de condução passado uma semana, quando me a trouxeram a casa. O Mr. Maia trocou na altura pela MT-10, se não estou em erro. Se não estou em erro, foi a MT-10. E eu fiquei a pensar, então, caralho, comprei aqui a moto, mas pronto, como é lógico, não tem nada a ver, e foi uma excelente escolha. E as dicas que ele acabou por dar, porque eu não podia fazer test drive, não é? Eu tive que comprar uma moto, portanto, eu estava com pressa para comprar uma moto antes de ter carta, para que no dia em que tirasse a carta, ter a moto lá na garagem e poder logo andar nela. E não podia fazer test drive porque não tinha carta, que eles iam me perguntar pela carta de condução para fazer o test drive, eu não tinha. E portanto tive que ir para o YouTube procurar informações daquilo que seria mais adequado para mim. Está aqui um trânsito. Sexta-feira, véspera da noite de Natal, como é lógico, está aqui um trânsito jeitoso, não é? Opa, eu decidi vir aqui dar uma voltinha para arejar um bocado. Estou aqui na Estrada Nacional que vai da Maia para Vila do Conde e Póvoa, por aí acima, e vou dar aí uma volta por aí acima. E então, portanto, tive a felicidade de trocar a moto, que para mim foi um marco importante. Nunca pensei poder trocar assim de moto tão rápido, ou ter vontade de trocar de moto tão rápido. E o segundo ponto, que uma pessoa tendencialmente tem a memória, lembra-se das coisas mais recentes, não é? Foi o ter aberto este canal de YouTube.
conforme o Turtle Moto disse, eu andava ali um bocado, abro, não abro, será que vou ter tempo? Será que quero mesmo fazer isto? Porque é assim, no meu caso, eu sei que já ouvi vários motovloggers dizerem que fazem isto unicamente por gosto, e eu acredito que façam, ou para ficar gravado no YouTube uma recordação futura, ao menos ficam ali os vídeos todos direitinhos, com data e com tudo, que é meramente por gosto. Pá, no meu caso não, a minha maneira de ser é ou entro nas coisas para ser a sério, ou então tenho muitas mais coisas que fazer que não sejam um motovlog. Portanto, o meu canal foi criado pode não dar em nada, mas o meu objetivo e o meu foco no canal é para dar rentabilidade, ponto final. Não vou estar aqui a mentir, a dizer, não, isto é só para gravar umas férias e umas voltas de moto. Não é, eu é para me dedicar à séria, a nível de conteúdos. Para 2023 já lancei aqui 26 ou 27 vídeos. A minha ideia é começar a construir até algum tipo de modelos estatísticos que me possam dizer quais são os temas mais interessantes. Portanto, utilizar um bocadinho a estatística para me ajudar a fazer crescer o canal, ponto final. E portanto, conforme eu disse, foi esta criação do canal, pá, que também tem sido um gozo enorme, porque era uma área que eu não percebia nada. Eu basicamente comecei do zero e felizmente tive pessoas que me deram bons conselhos e me apoiaram, incluindo motovloggers que não se furtaram a perder algum do seu tempo. Também já mencionei isto num vídeo inicial, a agradecer, porque foram conselhos importantes. E vou-vos dizer muito rapidamente um dos conselhos que me deram. A minha ideia era fazer um canal de motovlog sem falar, por exemplo, só a andar. E portanto houve um motovlogger, deve ser dos mais conhecidos em Portugal, que me disse, opá, tu aí, se o teu objetivo realmente é focar-te no canal e rentabilizar o canal, se não tiveres interação com os teus subscritores, portanto o teu crescimento estará muito limitado. E portanto eu também, como não sou burro e gosto de colher as opiniões das pessoas que têm mais experiência do que eu, portanto acabei por mudar um bocadinho o planeamento que fiz em relação ao canal, para poder adaptá-lo a uma situação em que crio uma interação com os subscritores e que leva depois, obviamente, a que os subscritores também criem um bocado uma relação comigo, ao comentarem, por exemplo, ao comentarem os vídeos, a darem opiniões e etc. E, portanto, foram estes principais 2 pontos de 2022, além das viagens que eu fiz, viagens grandes, espetaculares, como eu gosto de fazer, atravessar países, parar, falar com pessoas, que é o que eu gosto de fazer. Mas foram estes 2 principais pontos. E agora para 2023, portanto, a minha ideia também é tentar dar continuidade aqui ao canal, como é lógico, com motivação, e produzir conteúdos que eu acho que são aqueles conteúdos que as pessoas realmente querem ver, não só a maioria, mas também a minoria, porque se houver pessoas que gostam de história, eu vou continuar, pode não ser com tanta frequência, mas eu vou continuar a fazer aqueles tipos de vídeos que a nível pessoal também é aquilo que eu mais gosto de fazer, as coisas da Primeira Guerra Mundial e da Segunda e não só. E portanto tenho muitos sítios onde já fui, com a Africa Twin na Alemanha e etc, que eu já os conheço e que acho que são espetaculares. Por exemplo, conheço um sítio na Alemanha onde tem panzers, portanto chamados tanques de guerra, abandonados da Segunda Guerra Mundial, onde se pode entrar dentro dos tanques e etc. Tenho muitos conteúdos para vos poder mostrar agora em 2023, que eu já visitei e outros que eu ainda não visitei e que tenho em mente poder lá ir, tipo visitar Omaha Beach, a praia do desembarque da Normandia, no norte de França, muitas coisas, fazer aqueles test drives que eu já fiz um vídeo a dizer que gostava de fazer, a Hayabusa, a Kawasaki H2, por exemplo, a K1600B, no seguimento da K1600 GTL que eu fiz,
pá, muito por aí. E também, como é lógico, fazer vídeos com mais qualidade, porque eu inicialmente tinha um amigo que eu considero ser o meu melhor amigo, que tem conhecimentos muito melhores do que eu a nível de edição e etc, que me deu algumas luzes e que me produziu os primeiros thumbnails, por exemplo, de mais qualidade. Pá, e no quinto vídeo, no sexto, eu pedi-lhe se ele me podia fazer ali portanto, criar uns thumbnails que fossem mais interessantes, mas a partir daí fui eu que comecei a fazer para mim, porque eu gosto também de fazer e aprender, e embora eu acho que ainda não estão, podem não estar ainda com uma qualidade como aqueles que ele fez, portanto a minha ideia é melhorar também e aprender cada vez mais para vos trazer conteúdo cada vez melhor. E o caminho vai-se caminhando, é isto. Portanto, umas vezes as coisas correm antes da gente contar, como foi o caso da troca de moto. Troquei a Africa Twin pela Goldwing sem nunca achar que trocaria tão rápido. E o canal, na minha opinião, vai ser uma longa jornada, como toda a gente, não é? É uma coisa de resiliência. E eu estou disposto, e tenho adorado mesmo muito e queria agradecer não só aos subscritores como às pessoas que visualizam os meus vídeos, porque isto é assim, eu tenho 6.000 visualizações para 26 vídeos, portanto isto dá uma média de 6.000 para 26, dá uma média na casa dos 230 a 240 por vídeo, e eu não tenho 230 a 240 subscritores. Portanto, malta, eu sei que há pessoas que gostam de ver e não gostam de subscrever, se calhar para não estarem a ser... Eu subscrevo sempre, porque eu subscrevo muita gente, tenho uma lista muito alargada de youtubers de que eu sigo, não só das motas como de outras áreas também. Mas eu gosto de subscrever, porque assim fico ali, vou vendo o que é que saiu de novo e acabo por ver, mas admito que cada um tem as suas preferências e há pessoas que por exemplo, só vão ver os meus vídeos quando eu coloco, por exemplo, no Instagram o aviso com o link para irem ver, e portanto não precisam subscrever porque sabem que eu coloco sempre no Instagram. Mas contudo agradeço a toda a gente, porque tem-me dado motivação ver diariamente o número de subscritores e de visualizações, mesmo os vídeos mais antigos, tipo o primeiro vídeo que eu fiz, que hoje em dia olho para ele e é um vídeo de qualidade um bocado duvidosa, tendo em conta o que eu faço neste momento. Noto que as pessoas, quando subscrevem o canal ou não, vão ver os vídeos antigos, tipo desde o início, para tentarem perceber qual é o propósito deste canal. E muito fixe, muito fixe. 2022, faço aqui um thumbs up muito convincente, porque gostei muito, e eu acho que para 2023, conforme vos disse, tenho aqui duas viagens, uma delas já está praticamente alinhavada, que eu acho que vocês vão adorar. Não vou estar aqui a dizer o que é. Então uma delas é mesmo das cenas que qualquer pessoa na vida gostava de fazer um dia, e portanto espero que continuem a dar-me a vossa confiança, e que continuem a ver os meus vídeos. E também pedia-vos, se me pudessem ajudar, se não se importarem, se pudessem comentar neste vídeo que tipo de conteúdos que eu ainda não fiz e que poderia também fazer e que poderiam ser interessantes. Se me pudessem dar essa dica, eu também agradeço, porque conforme vos disse, eu gosto de seguir um bocadinho também de colher as opiniões de outras pessoas. Recordo-me perfeitamente que no primeiro vídeo que eu fiz com a câmera no cimo do capacete, e deram uma dica no cimo do capacete devia-se ver um bocadinho o cockpit da moto, e eu fui logo a correr comprar. Como tinha na altura o capacete jet, não dava para pôr aqui na parte do queixo, mas coloquei na parte do lado do capacete, e achei que foi uma dica bastante valiosa. Foi o Mr. Maia e o Spitfire que me fizeram o favor
de perder um bocadinho do seu tempo a me dar essa dica valiosa. Eu fiz depois um vídeo teste a filmar na parte lateral do capacete e disse, opá, realmente foi uma dica muito boa. Quando fiz o vídeo das coisas que mais detesto na Goldwing, o Turtle Moto, exato, foi o Turtle Moto que me disse, opá, comentou no vídeo, podias fazer uma review à moto, porque se calhar é uma moto que não é muito comum, dizer as principais características que a moto tem, opá, seria um conteúdo porreiro. E eu depois, quando tive a oportunidade, agora no início, penso que foi neste fim de semana que lancei o vídeo, fiz uma review à moto, e portanto os tipos de conteúdos que eu faço também podem depender um bocadinho da vossa ajuda. Há coisas que eu já tenho planeado fazer, mas há outras que também têm muito valor vindo da vossa parte, e que vocês vão ver que se vocês escreverem e eu tiver possibilidade de fazer, eu vou fazer com certeza, para satisfazer também um bocadinho as vossas curiosidades. Opa, pronto, por último, deixo-vos aqui a todos mesmo um Feliz Natal, pá, que tenham um Natal em família ou com amigos, conforme seja, mas que se sintam altamente felizes, e que as entradas em 2023, opá, que sejam boas, acima de tudo sem chatices, com a vida a rolar, mais ou menos devagar, o caminho faz-se caminhando, nunca se esqueçam disso. Às vezes a vida, quando a gente menos conta, dá uma aceleradela, e quando a gente pensa que está a rolar ali em velocidade de cruzeiro, ela alivia um bocado a velocidade, faz parte da vida. O que importa é que as pessoas não percam a esperança e a resiliência. Acho que o importante é sempre uma pessoa ter vontade de lutar. Quando uma pessoa perde a vontade de lutar, é um bocado pior, mas enquanto a gente tiver vontade, pá, eu acho que a vida está sempre ali, sempre a dar. Ainda agora o Outsider, que fez esta operação, e que eu lhe desejo as maiores melhoras e as melhores recuperações, pá, tenho a certeza absoluta que ele vai ficar muito melhor, vai fazer vídeos muito melhores ainda do que já faz, na minha opinião, que são muito bons. Vai ficar uma pessoa muito mais motivada, vai ser uma pessoa que vai deixar de ter, se calhar, tantos problemas em andar, nas pernas e etc. Pá, é assim a vida, a pessoa tem que procurar sempre o melhor. Bem, e ficamos por aqui, um grande abraço a todos e até ao próximo vídeo.